Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estamos de volta. Você ouviu então a música Se Eu Me Humilhar, com André Valadão. E o nosso terceiro bloco, nós também estamos com a live pelo Facebook, na página Karen, a Mesa com o Pai. E a boa notícia, pessoal, que nós já restabelecemos a transmissão ao vivo para você que gosta de acompanhar pelo site, ok? Já está normalzinho lá, quem precisa acompanhar pelo site, certo? Bom, o nosso terceiro bloco, o bloco da reflexão sobre a palavra de Deus, esse momento que você tiver possibilidade de estar na sua casa, se você não está trabalhando, se você está no seu carro e pode ouvir a gente, é um tempo de edificação. Para quem puder, pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho, sua caneta. É um momento que a gente vai então aqui pensar um pouquinho sobre os ensinamentos do Senhor, tá? Você coloque esse tempo como uma dedicação a Deus, peça que Ele te acompanhe, que o Espírito Santo te ilumine, abra os seus olhos, que o Senhor possa te edificar nesse tempo. Nós temos então hoje o tema Ele nos fez reis e sacerdotes. Gente, nós estamos vivendo um tempo muito delicado na nação, né? Nós temos visto muitas controvérsias, muitas coisas complicadas no noticiário, devido ao acesso de grande parte da população à internet, né? Nós vemos aí veiculação de informações hoje, sem controle, é muito rápido, viaja na velocidade da luz, né? Uma grande avalanche de notícias, a gente acaba ficando sem saber exatamente no que a gente pode confiar, o que é verdade, o que não é, né? Hoje em dia aí, o termo fake news, né? Quer dizer, notícias falsas. E o fato é que pouquíssimas pessoas têm o zelo de checar aquilo que está lendo, se a fonte é segura, se existem outras páginas publicando a mesma coisa, né? Então essa responsabilidade pelo que compartilha, pelo que envia, né? Pelo que você está dividindo, porque a gente não tem dimensão de a quantos pode chegar tudo isso, né? Então nós precisamos ficar um pouquinho mais preocupado com isso, porque é a nossa imagem que está sendo refletida, é o seu nome que aparece lá no compartilhamento. Então aquilo que você compartilhou realmente te representa? Aquilo realmente expressa quem você é ou como você pensa, né? É a sua imagem. Sabe, às vezes eu vejo posts muito interessantes, vejo coisas que em parte refletem o meu pensamento, mas aí lá no finzinho tem uma coisa que não tem nada a ver. Vou dar um exemplo. As abençoadas das correntes. Ai, gente, não aguento. Às vezes o texto é ótimo, chega no final aquela apelação. Porque se você não fizer, não sei o que, se você fizer, vai acontecer tal coisa. Sabe, isso não me representa. Eu não compartilho. Nunca, jamais. Então, se a sua corrente não pode ser quebrada, não manda pra mim, porque eu não repasso. Se tiver apelação no final, sinto muito, eu não repasso. Por quê? Eu fico preocupada com aquilo que realmente demonstra quem eu sou. Eu tenho essa preocupação, que as pessoas me conheçam como eu realmente sou, né? E aí, às vezes, eu vejo coisas engraçadas, que tem um humor inteligente, saudável, mas aí, lá pro meio, lá no final, fala um palavrão. Ah, não vou compartilhar, não falo palavrão. Às vezes a ideia do post era boa, mas daí tem lá uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu não falo palavrão, nunca, em hipótese nenhuma. E tem mais, não gosto de ficar ouvindo. Então às vezes tem pessoas que de cada 10 palavras, 6, 7 é um palavrão.
você pode ter certeza que eu vou cortar a volta, não vou ficar conversando com essa pessoa. Não vou, porque me incomoda. E se eu sou obrigada a trabalhar com ela, conviver com ela, você pode ter certeza que eu vou chegar para ela e vou falar: querido, se você precisar se dirigir a mim, dá uma controlada no teu palavreado, porque eu não gosto de me expor a isso. A minha mente é guardada e eu não gosto de me expor a isso. E eu sou bem franca nisso e repreendo mesmo as pessoas. Trabalhei pessoas incríveis, maravilhosas, mas que por um hábito, por uma permissão social, né, que ao longo dos anos foi se tornando permissivo, tinha uma máscara de modernidade, liberalismo, enfim, poder ir falando palavrão, e eu não gosto disso. Então, assim, toma cuidado com o que você compartilha, às vezes não é quem você é, né? E essa questão de realmente ir permitindo as coisas. Tem um exemplo que eu sempre uso na minha casa para ilustrar algumas coisas. Sabe aquele elastiquinho de borracha, né? A gente fala elástico de prender dinheiro. Apesar que acho que prender dinheiro só funcionário do banco, né? Que anda vendo elástico para prender dinheiro. Eu vejo elástico só para prender jornal que o entregador arremessa lá em casa. Não tem tanto dinheiro assim para prender com elástico. Mas enfim, o elastiquinho de dinheiro, ele é um elástico de borracha. Então você pega ele lá, dá uma esticadinha. Ele vai voltar ao normal. Aparentemente ao normal. Já não é mais a sua condição original. Aí você vai dar mais umas esticadinhas e assim vai. E ele vai cedendo e volta, vai cedendo e volta. Cada vez que ele cede, ele perde um pouquinho mais da sua originalidade. Até que chega um momento que esse elástico, ele já deformou. Ele ficou esgarçado, ele ficou frouxo, laceado. E aí ele já não é mais do jeito que ele era, né? Deformou a sua característica original. E assim são os nossos limites. Assim são as concessões que nós vamos fazendo. Não estoura de uma vez, porque você vai cedendo aos poucos as coisas. Cada vez a modernidade impõe uma nova concepção e a gente vai cedendo e vão entrando novos conceitos e às vezes a gente não avalia, não questiona e vai cedendo, vai cedendo. Então chega uma hora, nós estamos irreconhecíveis, porque a nossa qualidade original já se deformou por completo, né? E de repente corre o risco de esticar demais e se perder de uma vez. E aí esse elástico estoura. E aí se torna irreversível. Não tem como colar aquele elastiquinho, certo? E a nossa sociedade de hoje chegou a esse ponto de estar deformada do seu original. Está deformado porque nós fomos cedendo aos poucos. E hoje nós vemos instalado uma situação de caos, né? Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel original? De que forma era para nós nos portarmos? De que forma nós nos portamos hoje, né? Seja por que motivo for, de repente por ignorância, por não conhecer o seu real papel, de repente pelo engano, por achar que está fazendo certo, mas não estava cumprindo o seu papel, ou por comodismo, dá trabalho, dá muito trabalho fazer isso, eu tô bem assim, vou continuar aqui do jeito que eu tô. Seja lá pela razão que for, o fato é que nós fomos deixando de fazer aquilo que devíamos, né? E o título da nossa mensagem é Ele nos fez reis e sacerdotes. Então, queridos, quando nós fomos criados, lá no início, nós fomos criados para dirigir, para governar, para comandar ali tudo que estava à nossa volta, né? Desde o início, então, para você que gosta, igual a mim, das comprovações bíblicas,
O livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 1, quando Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança, ele fala que é para sujeitar a terra, né? Submeter a terra ao seu controle. Então o ser humano foi criado para governar, para administrar tudo que está ali à sua volta. E o homem recebe essa liberação de Deus, de comando das coisas que o cercam. Então, muito bem, o ser humano foi criado com essa autoridade, né? E aí, lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, Adão recebe uma incumbência de guardar e cultivar o jardim. Então, além dele comandar, ele precisava dar proteção, guardar o jardim e cultivar, dar provisão, né? Então ele precisava ter essa postura. Então olha só que interessante. Comandar, governar, qualquer um pode. Mas fazer isso sob o ponto de vista de Deus é mais do que dar ordens. É proteger, é provisionar para aquilo que é necessário, preparar aquilo que é necessário. E ocorre é que as pessoas que são conscientes de que é preciso fazer esse trabalho amplo para quando você tem autoridade, muitas pessoas abriram mão de fazer isso para coletividade. Eu vou cuidar só do meu quadrado, eu vou cuidar só da minha casa, só da minha família. Não quero servir a coletividade com essa capacidade que Deus deu de coordenar, de governar, de administrar, protegendo e provendo. E aí vai aparecendo aquelas pessoas que só querem dar ordens, que não estão preocupadas com a proteção e com a provisão. Elas estão preocupadas apenas em governar. Por causa do status, por causa do título, enfim, seja qual for a sua motivação. Estão preocupadas em estar no controle, sem se preocupar em proteger e prover. E aí é o que vai acontecendo pouco a pouco, e a gente vai notando o quanto isso vai deturpando a convivência em sociedade. O livro de Juízes traz uma parábola, a parábola das árvores, muito interessante e muito coerente para o nosso momento. O livro de Juízes está no Velho Testamento, então você abre a sua Bíblia, lá vai ter Gênesis, onde nós estávamos lendo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, tá? Você vai ter o livro de Juízes logo após Josué. E aí nós temos lá no capítulo 9, começando no versículo 8. Então, tá atento aí, pessoal? Juízes 9, verso 8, diz assim: Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram para a oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu de produzir o azeite, que Deus e os homens prezam tanto em mim, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a doçura do meu bom fruto e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o vinho que alegra a Deus e aos homens e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: Se na verdade me elegeres reis sobre vós,
Confiem em mim e fiquem debaixo da minha sombra. Mas, se não ficarem, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Que perigo, né? Que difícil. Gente, eu queria saber quem é que tem coragem de dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado. Conto da carochinha. Sério, queria mesmo. Porque que parábola é essa, né? Olha só, então nós temos lá a oliveira, a figueira e a videira. Foram convidadas a reinar, né? Foram solicitadas aí a prestar o seu serviço com as suas habilidades, com os seus talentos, com as suas possibilidades ao bem de todos. E elas preferiram permanecer na sua condição ali, no seu cantinho, fazendo aquilo que elas já pensavam ser a sua função, né? Sem abranger isso a todos. Então, elas se negaram, elas se omitiram. E tem uma frase muito interessante do Martin Luther King, que ele diz: o que mais preocupa não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos desonestos e dos que não têm ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Uau! Quantas vezes nós, sendo bons, ficamos em silêncio para evitar o combate, por comodismo, por fraqueza, por covardia, enfim, pelo que for. Nos calamos quando nós deveríamos ter falado. Falado a respeito da justiça, falado a respeito do que é bom, correto, honroso, decente, e nos calamos e fomos cedendo espaço, como elásticos laceados, frouxos, fomos cedendo espaço. Mas nós, como seguidores de Jesus, não deveríamos nos calar, porque Jesus não se calou. Quando nós analisamos, estudamos os evangelhos, nós vemos que Jesus fez com que muitos se calassem, através da sua sabedoria, dos seus ensinos, das suas respostas surpreendentes e da sua ousadia. E nós, como seus seguidores, deveríamos fazer a mesma coisa. Deveríamos sim falar com ousadia, com sabedoria, na sã doutrina do Evangelho de Deus, de Jesus, não permitindo que as coisas chegassem onde estão, não permitindo que chegassem ao ponto em que chegaram, porque como imitadores de Cristo nós não deveríamos ter ficado quietos. Jesus não se calou. E a parábola das árvores, ela ensina uma outra coisa, que o espinheiro foi escolhido por falta de opção. Isso é muito atual, gente, a Bíblia é incrível. Quantas vezes eu já votei por falta de opção no menos pior? Tenho certeza que já aconteceu com você, né? Vamos votar no menos pior, porque já que não tem um do jeito que eu acho que tem que ser, vamos votar no menos pior, a falta de opção. E quando isso acontece, nós ficamos subjugados aos desmandos de um governante inadequado. O espinheiro tinha uma proposta inadequada, uma proposta opressora, uma proposta indecente. Fique debaixo da minha sombra, se não ficar, vai sair fogo e vai consumir todo mundo. Às vezes trocamos o favor de uma sombra, uma sombrinha requenguela, né? Porque vamos falar a verdade, sombra de espinheiro, ora, francamente, uma sombrinha requenguela foi trocada pela liberdade. Pela liberdade por causa da opressão. Que absurdo é isso. E aí, nós vamos vendo que o livro de Provérbios, ele tem muitas pérolas de sabedoria, de vários assuntos para a vida humana. Provérbios é um livro fantástico.
Se você é uma pessoa que está começando a treinar um devocional, se você não tem intimidade com a Bíblia e gostaria de começar de um ponto de partida, faça uma experiência. Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Leia um capítulo de Provérbios por dia. Comece devagar, você não precisa querer ler a Bíblia inteira em um mês. Leia um capítulo de Provérbios por dia, isso vai edificar a sua vida em diversas áreas, eu tenho certeza que sim. Mas vamos lá, eu vou dar os exemplos aqui do livro de Provérbios, só que eu vou pegar uma tradução da Nova Versão Transformadora. Nós vamos lá para o capítulo 28 do livro de Provérbios. Um instantinho aqui. Tecnologia também é bom, né? Provérbios capítulo 28, nós vamos olhar o versículo 2. Provérbios 28, 2 diz assim: a corrupção moral de uma nação faz cair o governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Ensino precioso, né? Versículo 12 do mesmo capítulo. Versículo 12. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram, mas quando os perversos assumem o poder, as pessoas temem. Uau! Versículo 15 do mesmo capítulo 28 de Provérbios. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. Já pensou em enfrentar o leão e o urso? Pois é, temos enfrentado o governo perverso. Provérbios 28, 28 é o último versículo do capítulo 28 de Provérbios. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, o justo prospera. Tem uma tradução que diz que o justo floresce. Outra que diz que o justo se multiplica. Os bons podem ser a maioria, se é que já não são. Eu creio que são. Mas este versículo diz que quando o governo do mal é destituído, o justo floresce, multiplica, prospera. E aí, vira sua página aí no capítulo 29 de Provérbios. Nós estávamos no 28, vamos para o 29. Mais exemplos para você. Pérolas da administração no livro de Provérbios. Versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Verso 4. Um rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. Versículo 7. O justo se preocupa com o direito dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Versículo 8. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Como nós temos visto zombadores na política. Zombadores instituindo caos sobre a nossa nação. Versículo 12. Se um governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. Daí a pessoa que quer agradar o governante vai falar o que ela quer ouvir. Se ela gosta de ouvir mentira, vai estar rodeada de mentiroso. E logo, logo, o país está pagando um preço pela mentira. Versículo 14. Se o rei julgar os pobres com justiça, o seu trono durará para sempre. Versículo 16. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. E o versículo 18. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Então, queridos, esses são alguns exemplos só do livro de Provérbios, nos ensinando
sobre consciência, sobre posicionamento, sobre o que é adequado e justo para a vida em comunidade, em sociedade, sobre as nossas escolhas. Não é possível olhar para a Bíblia e achar que ela é um livro desatualizado de historinhas. Não é possível. Porque esses versículos aqui, parece que eles são as notícias do jornal que nós temos visto. Atualíssimos, não tem o que tirar daqui. Então nós vimos o que acontece com uma nação governada, né, pelo homem perverso, pelos maus. E foi dada a autoridade ao ser humano, mas também foi dada a responsabilidade. E essa ideia de que o cristão não deve se envolver na vida política é ridícula. Porque a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus, nos constituiu como reis e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Para você que não está acostumado a utilizar a Bíblia, Apocalipse é o último livro, no capítulo 1, no verso 6, na parte final do versículo, né? A gente costuma colocar a parte B. A parte final do versículo diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então quem que é que nos lavou pelo seu sangue? Jesus. Ele nos ama e nos lavou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Então nós recebemos um status, um cargo, uma incumbência, uma responsabilidade. Né? A gente vê Pedro, lá em 1 Pedro, ele vai falar: geração santa, povo adquirido, sacerdócio real. O Senhor nos constituiu a autoridade e nós nos escondemos. Nós nos acovardamos e deixamos o nosso lugar ser ocupado pelo opressor, pelo perverso. E aqui, quando a gente olha esse versículo, ele nos fez reis e sacerdotes. Rei, gente, é um cargo político, de governo. Sacerdote é um cargo religioso. Então essa história de que o cristão, o crente, não pode se envolver com política, isso é mentira. É uma armação do inferno para que a gente dê lugar ao opressor, para que a gente dê lugar a quem quer subjugar a nação pelo seu próprio prazer, pelas suas mentiras, para o seu próprio enriquecimento de forma ilícita e escandalosa. Que é disso que nós estamos fartos, né? Boa parte, grande parte, responsabilidade nossa, que vivendo numa falsa democracia ou não, seja ela legítima ou não, manipulável ou não, usamos o nosso livre-arbítrio para votar. E então, Deus, que remova as escamas dos nossos olhos para que a gente possa entender que recebemos autoridade porque Jesus é Rei dos Reis e o sumo sacerdote. Então, Ele nos fez reis e sacerdotes, porque Ele é Rei dos Reis e Ele é o sumo, o principal sacerdote. Temos que assumir a nossa posição na nossa sociedade, na nossa geração, sair desse comodismo, porque o nosso papel é espiritual, nós temos que governar pela oração. Tudo que acontece no mundo visível, no mundo material, é gerado no reino do Espírito. A igreja, a noiva de Cristo, nós que somos reis e sacerdotes, governamos pela oração, mas a igreja se calou. Nós abrimos mão do nosso lugar de intercessores também. E é hora, gente, de tomar de volta esse lugar. Através da oração, temos que orar para que sobre nós sejam colocados governantes decentes, justos, honestos, bem-intencionados. Através do nosso voto consciente, nós podemos fazer isso, mas também através da oração, para que essa pessoa chegando lá não se corrompa, para que ela não mude o seu posicionamento de maneira perversa, traindo a confiança daqueles que depositaram seu voto,
para que o assédio do inferno sobre essa pessoa não seja superior à sua convicção de honra e de decência. Precisamos analisar de forma inteligente plano, proposta de governo. Não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de pesquisar. Leia, se você foi alfabetizado, que bênção, que libertador é poder saber ler. Procure, gente, se informe, não seja enganado, não seja massa de manobra, não seja fantoche de ninguém. Se informe e tome o seu lugar. Tome o seu lugar, porque tem que ter sim gente de honra em lugares públicos, em cargos públicos. Tem que ter. Olha que texto maravilhoso que eu vou usar para encerrar nossa reflexão. Um texto de Isaías. Isaías, capítulo 62. Vou lê-lo também na tradução da versão transformadora. Sobre não ficarmos em silêncio. Isaías 62. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. E daí nós vamos pular para os 6, 7, 8 e 9. Então, Isaías é ali próximo de Salmos. E aí você vai encontrar capítulo 62. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. E depois os 6, 7, 8 e 9. Ok? Então vamos lá. Por causa de Sião, não permanecerei quieto. Por causa de Jerusalém, não ficarei calado. Gente, tem outras traduções que dizem: por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Então, aqui está falando por causa, mas a causa do seu posicionamento pode ser o amor pela nação. Aqui fala Sião, Jerusalém, mas pense por amor ao Brasil, por amor à minha nação, ao meu estado, à minha cidade. Eu não me calarei. Não ficarei calado até sua justiça brilhar como o amanhecer e a sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça, reis de todo o mundo contemplarão sua glória, e você receberá um novo nome da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos a vejam. Versículo 6. Ó Jerusalém, ó Brasil, coloquei vigias sobre os seus muros. Eles vigiarão continuamente dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Ouça isso de novo. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne o Brasil motivo de orgulho em toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força, jurou ao Brasil: nunca mais entregarei a seus inimigos, nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar o seu cereal, o seu vinho novo. Vocês que colherem o cereal o comerão, louvarão o Senhor nos pátios do templo, beberão o vinho que prensaram. Que coisa mais linda! Há uma promessa do Senhor sobre a nossa terra. Mas nós precisamos falar. Por amor à nossa nação, não podemos nos calar, não podemos deixar com que o inimigo tome lugar sobre a nossa nação e reine sobre nós o perverso, o astuto, o mal intencionado. Posicione-se, queridos, posicione-se em oração, posicione-se no reino espiritual, mas posicione-se como uma pessoa consciente, politizada, inteligente, instruída, iluminada pelo Espírito Santo e a sabedoria do alto que vem do Senhor. Eu não poderia fingir que não estamos às portas da eleição.
Ai, Karen, estava gostando tanto do seu programa, por que você foi falar essas coisas? Porque eu não posso me calar. O nosso silêncio já causou prejuízo demais. Chega. Então vamos orar, gente. Vamos orar ao Senhor pela nossa nação. Vamos trazer o Brasil rendido aos pés do Senhor. Nossa oração tem que ser ouvida nos céus. O versículo de Isaías diz: não dei descanso ao Senhor até que Ele cumpriu a sua palavra. Não é orar só hoje, é apresentar a nação o tempo todo diante de Deus. Amém? Então vamos fazer a nossa oração. Pai Santo, justo e bendito, queremos trazer, Pai, essa palavra do Senhor que nos instrui, que nos direciona a entender que realmente, Pai, precisamos nos posicionar. Precisamos, Pai, assumir o nosso lugar. Oh, Jesus, que o nosso clamor seja ouvido nos céus. Que o nosso clamor, ó Pai, seja reconhecido por Ti como um clamor legítimo pela nossa nação. Oh, Deus, reconhecemos, Pai, que pecamos quando deixamos de lado o nosso papel de reis e sacerdotes. Quando abrimos mão do nosso lugar, nós Te pedimos perdão, Pai. Perdão pelos erros da nossa nação. Perdão, Pai, pelos nossos erros pessoalmente. Perdão, Jesus, por todo engano, pelas mazelas, pela maldade, pela violência. Perdoa a nossa terra, Pai, e sara a nossa terra. Sabemos, ó Deus, que Tu és aquele que ouve o clamor do Teu povo, que se chama pelo Teu nome, e o Senhor responde, perdoando e sarando a nossa nação. Pai, que esse cântico que é ouvido ao fundo seja a nossa oração. Pai, que a nossa voz seja reconhecida no reino espiritual como voz de intercessores, de atalaias sobre os muros do Brasil. Nós não nos calaremos, Senhor. Oh, Pai, a nossa nação tem sofrido tanto, Senhor. As crianças têm sofrido, Pai. As afrontas do inimigo contra pequenos, contra as criancinhas. Ah, Pai, tantas mazelas os nossos pequeninos têm enfrentado. Abuso, a maldade, o desprezo, a falta de cuidado. Oh, Senhor, nós olhamos a nossa nação e não podemos ficar de olhos enxutos, sem sentir misericórdia pelos que sofrem. Deus Santo, Santo, perdoa a nossa nação. Ah, Pai, são tantos oprimidos, mulheres submetidas à prostituição, ao turismo sexual. Quanta vergonha, Pai, tem sobre a nossa terra, quanto sangue inocente. Perdoa-nos, Jesus, e restaura a nossa terra, restaura a nossa nação. Livra-nos, Senhor, das hostes da maldade, dos principados, das potestades. Levanta uma igreja forte que marcha corajosa. Ah, Deus, tira desse sono, dessa dormência. Ah, Pai, acorda o Teu povo, desperta, Pai, desperta os que clamam. Nós esperamos em Ti, no Senhor há futuro e há uma esperança. No Senhor nós podemos colocar os nossos olhos. Confiamos em Ti, não confiamos em homens, Pai. A Tua palavra nos ensina: maldito o homem que confia no próprio homem. Confiamos no Senhor. Apresentamos a Ti, ó Pai, o nosso coração, a nossa nação, a nossa terra. Clamamos, Pai, vem como um forte guerreiro.
livrar-nos, Pai, das nossas vergonhas e mazelas. Queremos ser uma nação redimida pelo sangue de Jesus. Queremos ser uma nação, Pai, que se levanta e que é motivo de orgulho diante de todo o mundo. A tua palavra, que nós lemos em Isaías 62, diz que o Senhor vai remover a vergonha e a nossa nação será reconhecida. Em nome de Jesus, Pai, ela será reconhecida. Nós seremos reconhecidos como um povo que serve ao Senhor. No nome de Jesus, Pai, apresentamos a Ti esse clamor e confiamos que o Senhor vai fazer o impossível acontecer. O Senhor vai fazer o sobrenatural, Pai. Confiamos em Ti, entregamos esse tempo ao Senhor. Que a Tua palavra nos ensine mais e mais, ó Deus, sobre tudo o que o Senhor tem para nós e que nós possamos nos posicionar com decência e honra, Pai, diante de Ti, como embaixadores do Teu nome. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Queridos, nós vamos encerrando então o nosso terceiro bloco, o bloco da ministração, e que daqui a pouquinho eu venho para me despedir de vocês, ok?